Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos iniciando, então, né? Te dar a tolerância aí de 5 minutos, porque todos nós estamos aí cansadíssimos, né, das nossas rotinas, e foi um encontro extraordinário que a gente marcou por conta da demanda, e alguns têm até outras atividades ainda para continuar desenvolvendo, né? Então, a intenção é que a gente possa ser breve mesmo. Então, a gente vai continuando, tá gravando, quem não puder acompanhar, a gente compartilha o link depois. Já estamos em 15 aqui, né? 15 não, 14, porque eu estou com dois logins, mas a gente vai iniciar. Como eu coloquei, né, na verdade, a necessidade que levou a gente marcar essa reunião agora foi a questão do cronograma, né? Porque não deu para a gente poder socializar na quarta-feira, no encontro de formação, porque demandava ainda, né, algumas tomadas de decisões. Então, fechou hoje, só que hoje eu tive uma live de manhã e nós tivemos, né, a primeira reunião com os dirigentes e articuladores agora pela tarde, né, então, alguns que estão aqui participaram, já tomaram até, vamos dizer, conhecimento desse cronograma junto com os municípios, né, peço desculpas por isso, mas é porque não teve como realmente a gente marcar um momento anterior. Eu coloquei no grupo para vocês poderem visualizar melhor, né? Quem puder estar tanto com o celular quanto com o notebook. Mas eu vou estar projetando aqui também para vocês, para a gente poder visualizar melhor. Deixa eu só projetar aqui um momentinho. Bom, na verdade, a gente estava discutindo e analisando bastante, né? A questão do tempo, né? Da temporalidade do programa com essa etapa agora, né? De trabalho com os organizadores curriculares, né? Diante do que a gente tem, né, desenvolvido até agora com os municípios, a gente vê que um grupo de municípios, né, tem mais dificuldade, municípios com tempos diferentes, né, e a gente teve que analisar bastante essa questão da temporalidade, mas a gente tem esbarrado em algumas questões que não dependem da gente, né? Duas questões, elas são centrais nessa discussão do cronograma e de reorganização do cronograma do programa. A primeira delas é a questão financeira e de vínculo, né, de todos vocês, todos nós, né, vou me incluir também nisso, apesar de não estar recebendo bolsa, né, mas vou me incluir também, a nossa temporalidade no programa, né, com aquilo que foi dialogado inicialmente, que foi reorganizado, né, depois, né, e agora surge uma nova necessidade aí de fazer uma nova reorganização. Então, todos nós aqui, né, fomos convidados para atuar no programa, inicialmente, né, para um trabalho de 3 meses, né, que terminaria agora, né, em agosto, na verdade, né, no início de agosto. Dialogamos diante da necessidade, né, dos municípios, realmente o tempo era curto para poder realizar, né, um processo desse de reelaboração de referencial, e todos nós, né, compreendemos essa importância, e mesmo mantendo a mesma estrutura inicial de pagamento de bolsas de 3 meses, todos aceitaram esse ajuste que foi feito e que a gente talvez nem tenha se dado conta, né? Mas nós dobramos a temporalidade inicial do programa.
O que era para acontecer em 3 meses foi para 6 meses, que não é um tempo tão curto assim, não é? A gente tem dialogado muito sobre as dificuldades, a questão do contexto, né, de pandemia, de distanciamento social e tudo, mas para nós que temos experiências na implementação de políticas, na atuação de programa, a gente sabe que se o contexto não fosse esse, de distanciamento social de pandemia, nós teríamos muitas das mesmas dificuldades que estamos tendo, sobretudo de mobilização e de participação. E teríamos outras dificuldades que talvez não tenham aparecido agora diante desse contexto. Então, às vezes, os municípios se queixam da dificuldade de mobilização, de participação dos docentes, mas a gente sabe que num contexto presencial, com parte desses que estão apresentando dificuldade agora, não seria muito diferente, né? A gente sabe disso, né? Algumas dificuldades nós não teríamos, né? Que alguns estão tendo de conectividade, né? De trabalho usando plataformas digitais, nós não teríamos, mas teríamos sim dificuldades de participação do mesmo jeito. Então, de qualquer forma, eu acho que não dá para reclamar da temporalidade do programa, né? Uma temporalidade de 6 meses não é pouca coisa, né? Para se elaborar uma proposta como é. Aí entra as especificidades, município que não aderiu no início, que veio fazer adesão depois, município que desistiu da adesão, depois quis voltar, né? Então, essas especificidades não podem ser colocadas na nossa conta, enquanto programa, né? Isso aí são questões que os municípios têm que assumir, né? Eu até fiz agora, agora há pouco, né? Mais cedo, respondendo uma questão lá no grupo de Luzileide, né? Mesmo uma colega que participou da reunião hoje à tarde, ela continua insistindo no grupo que acha injusto os municípios que não concluíram o programa até a data final não receberem o certificado depois, não é? Porque o município dela começou depois, quer dizer, então a gente não tem culpa, né? A divulgação para adesão, ela foi feita para todos ao mesmo tempo, no início de maio. Aqueles que vieram depois, não pode ser colocado essa conta para o programa ter que pagar, né? O município precisa assumir essa responsabilidade. Bom, então nós fizemos aquela reorganização, não é? E agora nós sentimos necessidade de fazer uma pequena reorganização. Vocês vão ver que não é grande, não. Mas a gente ponderou bastante a necessidade de não, vamos dizer assim, mexer mais com vocês nesse processo de reorganização do cronograma, tá certo? Porque eu, particularmente, conversei com a equipe Undime, eu não me sinto nem um pouco confortável em pedir nada a mais, nada além daquilo que vocês já estão fazendo, porque vocês já estão fazendo muito além do que o que foi combinado inicialmente. E sei que estão fazendo isso pelo compromisso mesmo como educadores, pela militância, né? E a gente precisa ser muito grato a isso, né? Mas a gente precisa respeitar essa temporalidade do acordo que a gente fez com vocês, porque muitos de vocês têm outros planos, tem outras coisas para dar conta, tem outras coisas para fazer. E a ideia da reunião com os dirigentes e articuladores agora é, inclusive, deixar claro isso para eles de forma muito transparente, para eles saberem até quando vão poder contar com vocês enquanto formadores, vão poder contar com os especialistas, e entenderem que, a partir de um momento, eles terão que caminhar com mais autonomia, terão ainda um acompanhamento, de parte da equipe Undime, mas não será o mesmo acompanhamento, Então, eles receberão todas as orientações até determinada data, e, a partir daí, nós iremos, na verdade, monitorar o cumprimento das atividades até a data final que a gente está estipulando aqui para o programa, tá certo? Bom, agora eu estou igual ao Bolsonaro, realmente, Então, do nosso time de formadores, o 01, 02, 03, 04,
O 04 teve que sair um pouco antes, às vezes ele não tem acompanhado. Mas o 05 e o 06 já tem conhecimento, né, desse cronograma que a gente dialogou hoje à tarde, né? Mas o filho rebelde 04 não participou, vai participar agora, certo? Toda a família tem os filhos rebeldes. Wagner teve outro compromisso, não podia, mas vai ter conhecimento agora. A etapa, né, a terceira etapa, estava no cronograma previstas para iniciar, né, no dia 17, né, de agosto, e estava uma outra data de término, né? Eu não lembro nem aqui agora. Acho que foi 30 de outubro, se eu não me engano. Aí, assim, a única compreensão que a gente gostaria de pedir para vocês é que, como a gente vai começar efetivamente esse processo de orientação com os municípios a semana que vem, né, da etapa 3, então a gente colocou para contar essa etapa de orientação a semana que vem, dia 24/8. Né? 24/8, né? E aí, nós contaríamos com vocês diretamente, atuando mesmo, com esse compromisso que vocês assumiram com o programa até 24/9. Né? Então, até dia 24/9. E aí eu vou explicar no cronograma aí como é que isso está desenhado aí. Né? Então, começando essas orientações agora no dia 24, de 24/8 até 17/9, é o período que os municípios, até o dia 16, desculpa, eu tenho que mudar uma data aí, tá uma data aí que está errada. A do período está certa, a da data aí tá com 17. De 24/8 a 16/9 é o período que os municípios vão se dedicar nos GEAs ao trabalho com os organizadores curriculares. Né? Então, eles vão ter que dar conta de finalizar o trabalho nos GEAs com os organizadores curriculares até 16/9. Do dia 17/9 até o dia 30/9 é o período que os municípios vão estar sistematizando esse texto, que eles vão receber do GEA, né, os organizadores, e aí eles vão estar sistematizando esse texto e vão ter que realizar a consulta pública até o dia 30/9, então até o final de setembro, né? E aí está previsto, né, dentro desse cronograma, no dia 27/8, né, a semana que vem, o que a gente tinha pensado anteriormente. Eu, Zuma, Fernando e Eronise, nós ainda estamos aí dialogando para ver se a gente consegue fazer a proposta da oficina na segunda-feira, dia 24, né? A gente vai ver se a gente consegue dar conta de organizar isso no final de semana, mas a gente sinaliza para vocês, confirma, mas fica aí pré-sinalizado para dia 24, segunda de manhã, essa oficina, mas a gente vai confirmar, viu, porque está dependendo ainda, a gente ainda não conseguiu fôlego para fazer isso, e eu confesso que eu não estou muito adepto de abrir mão de final de semana, pelo menos todo não, né? A gente tem que colocar um pé no freio também, mas eu vou analisar com as meninas ainda, como se vai ter realmente essa possibilidade. Aí, dia 24, a gente faria oficina e terça e quarta, a ideia que vocês pudessem dialogar preliminarmente com os municípios sobre o caderno. Não é? Por que dialogar preliminarmente? Né? Teve alguns de vocês que até sinalizaram que não seria bom fazer depois da live. Né? A live ela é para a gente aprofundar. Né? Então, é muito importante que já tenham essa discussão, essa leitura, porque aí vão aparecer as dúvidas. E aparecendo as dúvidas, a live é onde a gente vai poder aprofundar isso. Vocês até sinalizarem para a gente as dúvidas que apareceram. Né? E a live ela vai ser efetivamente para aprofundar. E a live está marcada para quinta, dia 27/8. Já agendamos, confirmamos hoje, com os curriculistas. Né? Então, teria terça e quarta para realizar essas reuniões no núcleo. O documento ficando pronto, que eu ainda estou aguardando os especialistas de modalidades me enviarem as contribuições dele, eu já disponibilizo, mesmo que seja sábado ou domingo, e aí vocês já podem colocar à disposição para os municípios se apropriando. E aí agendar para terça e quarta essa reunião.
e a live quinta. Aí, quando for no dia 17/9, né, então, depois, né, que eles terminarem, no dia 17, que eles terminarem o trabalho no GEAS, em tese, né, porque tem município que não vai conseguir seguir esse cronograma, a gente sabe, mas no dia 17/9 nós faremos uma live de orientação para a organização da consulta pública. Então, a gente ainda vai elaborar essas orientações, esse material, e na live a gente vai divulgar, porque a consulta pública ela vai ter que ser toda online. Então, a gente vai estar analisando, aí vai ver os instrumentos que são possíveis disponibilizar, as orientações para que essa consulta seja realizada de forma virtual. Aí, do dia 17 ao dia 23/9, é o período que a comissão municipal, as comissões municipais de governança terão para sistematizar esse texto, não é, que vai ser colocado para consulta pública. E aí, de 24 a 30 é o período da realização da consulta pública. Né? Aí, 29/9, já teria a live de orientação para o processo de análise e homologação do documento, que é a live que nós vamos fazer em parceria com a UNCM. A UNCM está produzindo esse material de orientação. Bom, vocês atuando efetivamente, vamos dizer, em termos de compromisso com o programa, não é, com o que foi combinado até o dia 24, então vocês atuariam junto aos municípios até esse processo deles finalizarem a sistematização do texto para a organização da consulta pública. Que a partir do dia 24 eles vão estar realizando a consulta pública. E aí já receberam todas as orientações, né? Depois da consulta pública eles vão sistematizar, né? E aí entra esse período, né, que está aparecendo aí abaixo, né, no meu aqui, agora ficou na frente aqui, deixa eu voltar aqui, de 1/10 até 15/10. Então, é o período que eles vão ter. Espera aí que saiu a tela, né? Mentiu só, deixa eu colocar de novo. De 1/10 até 15/10 é o período que eles vão ter para poder terminar, trabalhar novamente no texto, né? Então, sistematizar o texto, as contribuições que chegaram da consulta pública, né? Então, observe, até 15/10, que é a data que termina a terceira etapa. Então, é lógico, aqueles municípios que estão com calendários diferenciados, talvez até 16/9 não terminem o trabalho no GEAS, mas eles vão ter que se organizar até o dia 15/10 para dar conta de fazer a consulta pública e de concluir isso para encaminhar para a Secretaria Municipal de Educação. Porque como é que encerra a terceira etapa do programa? Os municípios enviam, as comissões municipais de governança, enviando para a Secretaria Municipal de Educação o documento sistematizado e organizado. Tá certo? Aí termina a terceira etapa. E aí nós vamos discutir aqui com a equipe Undime como que aí eles vão ter que fazer algumas. A gente vai usar o Moodle, onde eles vão estar enviando, na verdade, esse documento para que a gente possa monitorar. Mas a gente vai construir essas orientações e a gente vai socializar isso com vocês e com os municípios, tá certo? Mas a terceira etapa termina com o envio do documento pelas comissões para a Secretaria Municipal de Educação. Aí termina o trabalho do GEAS, né? Acaba o trabalho do GEAS, do articulador, é lógico que não termina, né? Mas da Comissão Municipal de Governança praticamente aí conclui, porque aí depois vem a quarta etapa. A quarta etapa é o quê? De 16/10 até 30/10, vai acontecer a análise, não é, do referencial local. Não é? Mas os municípios terão a quarta etapa até dia 9/11 para terminar. Então, em tese, dia 16/10, a Secretaria envia para o Conselho vai ter de 17 até 31/10 para analisar e fazer a aprovação, e do dia 1 ao dia 9/11, o período para a Secretaria de Educação homologar. Nós teremos aí as etapas, aí também documentos que os municípios terão que postar no Moodle para a gente fazer o monitoramento. Dia 9/11 encerra
o programa. Né? Então, todos têm que concluir a homologação do seu documento aí até essa data, e aí, a partir daí, nós vamos trabalhar apenas com aqueles municípios que concluírem na organização e emissão dos certificados, que não vai ser um trabalho pequeno. Né? Quem já mexeu com isso sabe. Né? E nós estamos falando aí de quase 70 mil professores, né? Boa parte desse número vai ser certificado. Organizar isso não vai ser brincadeira, né? Mas começamos, vamos ter que terminar agora. Né? Então, esse é o período. E aí eu comecei inicialmente falando, né, que a gente tinha duas grandes barreiras aí, né, para a questão da prorrogação do prazo, de mexer no cronograma. A primeira que eu falei foi a do programa mesmo, né, da questão de financeira, do compromisso de pagamento de bolsa, porque a gente não tem possibilidade de ampliar para pagamento de bolsa, para mais uma bolsa, né, não tem como a gente fazer isso, então a gente precisa manter esse compromisso com vocês e aí só pedir essa colaboração de vocês, né, até dia 24, que inicialmente estava até dia 17, né, e depois daí a Undime vai ter que tocar mesmo o monitoramento e o acompanhamento do programa, e, além disso, tem a questão das eleições, né, as eleições municipais que acontecem em novembro, né, em novembro, e aí não tem, né, o que a gente está discutindo com os municípios nas reuniões agora. Né? Então, a gente sabe que outubro já está todo mundo aí mergulhado no período, na campanha eleitoral. Né? E aí a gente sabe as consequências que as eleições têm, né? Depois, e que a gente não pode, de forma nenhuma, assumir nenhum compromisso para depois das eleições. E a gente está discutindo com os dirigentes a importância, né, deles fazerem esse esforço de concluir esse trabalho dentro desse cronograma, para eles deixarem esse legado aí, da gestão deles, né, dentro do município. Então, nós temos essas duas barreiras, a questão financeira no programa e a questão das eleições municipais, né, que são duas barreiras que é compreensível, né, a gente não tem como romper isso, né, a gente não encontrou saídas para isso, tá certo? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, e deixar aberto aí, né, para que vocês possam se pronunciar também, não é? Tiverem alguma dúvida, estamos aqui para poder dialogar, tá certo? Cristiano, professor Cristiano, pode ficar à vontade. Oi, Renê, boa noite. Tudo bem? Boa noite, colegas. Renê, na realidade, eu até já escrevi aí um pouco de todo o momento da formação, e isso aconteceu também no DCRB, essa construção dos organizadores curriculares não é uma construção muito fácil. E eu fui fazer o exercício, desde quando foi apresentado pelo professor Roberto e a equipe, aquela proposta dos organizadores curriculares, eu fazer um exercício com o meu componente curricular de ontem para hoje da educação física escolar. E eu vou ser sincero, eu senti, né, muitas dificuldades. E aí acendeu um ponto de atenção que eu não sei, né, como é que os municípios nessas articulações conseguirão, mesmo com esses dois momentos formativos, preencherem um modelo, porque ali vai servir de modelo, né, preencher aquele organizador curricular em tão pouco tempo, aí, em 15 dias. Então, assim, é o momento da formação que eu estou mais preocupado, né, de como orientar as pessoas que estão trabalhando comigo, de como entender também o que está escrito ali. Tá? Claro que é uma forma de ver, né, a proposta curricular através daquele organizador curricular, mas ele tem, né, uma diferença entre a BNCC, o documento curricular da Bahia, e o que a gente está propondo ali. Então, eu gostaria de refletir com os colegas, né, se eu não conseguir realmente fazer essa transposição e adequar o meu componente curricular ali dentro, né, ou se os outros colegas não tiverem essa dificuldade. Então, eu só gostaria de refletir isso com vocês aí nesse momento. Jerusa, à vontade.
Boa noite, gente. Eu estava aqui rindo, todo mundo com muita reunião, mas tocando a vida. É melhor do que a gente ficar sem reunião, viu? Senão a gente ia pirar nessa pandemia sem reunião. A reunião, eu estou amando a reunião. Então, assim, a dificuldade que Cristiano traz aí é algo que só depois, ontem da reunião, é que eu fui me dar conta do que aconteceu. Na realidade, a professora Cris, ela está trazendo efetivamente ali, como exemplaridade, o que foi feito, o organizador que foi feito em São Francisco. Aquele ali é uma possibilidade. E tem outras possibilidades que eu penso que a gente precisa até conversar, se não vale a pena também socializar com os municípios, que tanto da base, quanto do DCRB, ou quanto de outros estados, de outros municípios, de outros lugares, mas o que eu penso que seja imprescindível a gente dizer, Cristiano, talvez para os municípios poderem ter um chão, o que precisa ter no organizador curricular. Quais são os elementos ali que são centrais em cada coluna, em cada item, né, dos elementos, porque aí eles vão optar por fazer outro diferente, ou fazer como o de São Francisco do Conde, que para mim é muito bom, mas eles podem optar, ter outras opções. Agora, é preciso, o que eu penso que seja preciso, que esteja a nossa dificuldade, seja exatamente na compreensão dos elementos, do que é imprescindível e central está em cada item ali daquele organizador. Ô, Jerusa, se você me permite, e Renê também, nessa sugestão sua, eu me sentiria muito mais confortável em discutir com as pessoas que eu estou coordenando, o organizador curricular do DCRB, do que esse que a gente está apresentando no caderno da Undime. Então, assim, a minha preocupação de ter essas divergências, nesse pouco tempo que a gente tem de estudar, de assimilar, né, as ideias que estão sendo postas ali como uma proposta, e de passar, né, e discutir isso com os articuladores. É nesse sentido a minha preocupação. Mas, assim, não é apresentar um único, por isso que eu estou dizendo que o que é importante, que eu acho que é importante, é a gente compreender os elementos, para que aí eles possam, compreendendo o que é que cada elemento representa e vai significar na construção do referencial para o município, eles possam tomar seus posicionamentos e fazer suas opções, independente de qual seja, entendeu? Então, é nesse sentido aí que eu acho importante essa compreensão. Ok, Robélia está inscrita, eu só queria aqui complementar, gente. É assim, a gente discutiu bastante que, dentro do que a gente vem trabalhando no programa, né, a exemplaridade de São Francisco, ela se adequa às concepções que a gente vem trabalhando. Agora, é uma exemplaridade. Os municípios eles vão ter autonomia. E eu acho que a gente vai ter que, nesse caminho que Jerusa pontuou, né, seguindo esse mesmo caminho, de trabalhar, né, essa estrutura, né, o que é que contém ali esses conceitos, que até o caderno trouxe bem isso, né, de forma bem detalhada, a gente fazer aquelas aproximações também com o DCRB para aqueles municípios que ficarem com mais dificuldade de compreender. Né? E a gente deixar eles à vontade para que eles possam fazer a opção deles. Né? Por exemplo, quando a gente fala ali em saberes, né, na estrutura que está ali no de São Francisco, saberes, ele tem aproximação com objetos de conhecimento. Saber fazer tem aproximação com as habilidades, né? Então, fazendo esse tipo de aproximação, a gente começa a dar um norte, não é? Só que é lógico que a gente discutiu o saber fazer, ele vai além da habilidade, mas tem aproximação, não é? Então, se for para fazer uma aproximação, uma relação, não é? Isso é possível fazer para que os municípios compreendam. Então, tem município que pode, nesse exercício, ele achar, não, a gente não tem condições de ir além disso.
né, de fazer essa relação de saberes, objeto de conhecimento, saber fazer e habilidades, mas tem aquele município que pode ir além, ir para o saber ser. Tem município que pode avançar para avaliação, para expectativa de aprendizagem. Então, são decisões que eles vão precisar tomar, né, e que a gente vai ter que deixar eles bem à vontade. Eu, particularmente, eu tenho procurado, né, o tempo para ler está muito curto, mas tenho tentado fazer as leituras que estão sendo indicadas. Chegou hoje, Cris não está aqui ainda, Cris me deu de presente um dos livros do professor Roberto, vou começar a ler agora, ele, mas eu tenho me dedicado a principalmente, né, assistir vídeos, né, que abordam, né, essa temática, para poder ir me aprofundando. E quando eu assisto vídeos de pessoas que participaram do processo de elaboração do DCRB, da própria BNCC, não especialistas, né, que foram usados como referência, eu acho engraçado porque todos, quando vão falar sobre habilidades, falam de saberes. Todos. Não vi um que não falasse, que na fala dele sobre competências e habilidades não usasse o termo saber. Então, é muito tranquilo para a gente, nessa discussão nossa hoje, compreender que saberes é muito adequado, saberes é muito mais adequado para o trabalho, né, em educação, com aprendizagem, do que habilidades. Tanto que quem trabalha e discute habilidade usa o termo saberes também. Então, acho que no programa a gente já deu um avanço muito grande, com o conceito, com a concepção de saberes. E os municípios que já conseguirem fazer essa transposição, entenderem que saberes vai muito além, mais além do que habilidade, mesmo que não consigam materializar isso no saber ser, para ir além do saber fazer agora, mas eles já têm essa compreensão, e a gente já abriu a porta para que futuramente eles se aprofundem e consigam, né, avançar nisso, né? Então, realmente, o professor Cristiano coloca aí, concordo com ele também, que vai precisar de uma dedicação maior nossa nesse processo agora, de atividades específicas com os articuladores para esse trabalho, né? A live só não vai dar conta, né? Mas a live é importante porque ela vai dialogar com os professores, né? Ela vai ter a oportunidade de chegar até os professores para facilitar nesse trabalho os articuladores, mas a gente vai precisar fazer, né, mais alguns momentos com os articuladores nesse trabalho, né? E se eles acharem necessário, com os demais membros da comissão para essa orientação, tá certo? Robélia, fique à vontade. Boa noite, colegas. Obrigada aí pelo apoio, viu, moral, emocional, por tudo, viu? Muito obrigado mesmo. Só fazer o registro, né? Apertou sem abraçar, vírgula, Jerônimo 2020. Olha só, gente, vocês nem sabem a luta que foi. Aquilo ali eu fiquei sabendo um dia antes da confirmação exata do encontro. Olha, bem, um desafio, né? E os desafios da rede mesmo, que quem está dentro dela sabe como é. Enfim, vamos à pauta da noite. Na verdade, a questão dos organizadores, desde o início, sempre foi uma das minhas maiores preocupações. Acho que eu sempre externei essa questão. E eu acho que a questão não está apenas se está vazado ou não, entendeu? É muito mais além do que isso. Eu acho que a exemplaridade, ela até pode ajudar. Mas eu acho que a questão está na compreensão, sabe? De como você estabelecer uma relação entre essas pluralidades de opções curriculares que nós teremos. Porque essa questão do campo dos saberes é uma defesa de quem defende. Assim também como nós temos pessoas seguras defendendo outras linhas, sabe? De raciocínio e de organização. Então, a minha angústia, e vou ter município com essas duas perspectivas. Municípios que carecem, que talvez
ele se adeque melhor ao proposto, até porque ele já não tem ainda uma questão estruturada, acho que fica até mais fácil, mesmo ele começando do zero, mas acho que ele conseguiria entender melhor do que você mexer em algo que já está pré-estruturado, sabe, defendido pela rede. Então, nós temos questões de município, por exemplo, que eles estão estudando tanto que eles já têm até avaliação externa, tudo organizado, dialogado, sabe? E eu sei da dificuldade que é você estabelecer essa relação. A gente sente a dificuldade, por exemplo, eu vou citar um exemplo até simples, mas da vivência mesmo, né? Por exemplo, eu estou no ensino médio, eu comecei a fazer um estudo a respeito da avaliação externa, porque as competências, né, traz essa questão por causa dos alfanuméricos, né, só ilustrando, viu, gente, para a gente entender de como ficaria difícil, como é fácil. Do alfanumérico, e nós tínhamos o currículo do ensino médio envolvedor, que também é por competência, né, e na avaliação, no estudo, eu tinha que fazer a relação da competência, do currículo que está em vigor, não é o novo ensino médio, por exemplo, a BNCC, para poder dialogar, e pegando a questão da avaliação externa, para você conseguir dialogar. E uma coisa é discutirmos uma área. Cristiano foi perfeito quando ele traz a titularidade da área. Não é simples você organizar, trazer esse saber ser para toda a área na hora da escrita, sabe? Então, assim, tem coisas que o maior desafio que eu acho que nós teremos é como nós teremos tamanhas leituras para nós mesmos ajudarmos esses municípios a fazer essa leitura. Por exemplo, tem um município que está com a leitura histórico-crítica, nessa perspectiva aí de estudo, e que ele defende a questão dos conteúdos essenciais com uma propriedade que eu nem me sinto ousada em discutir. Eu estou dizendo assim, porque eles sabem o que querem, sabe? Então, nós vamos ter olhares muito díspares, e a minha preocupação é que nós fizemos um estudo de uma linha, mesmo dialogando com outras. Uma outra preocupação que eles já estão trazendo, inclusive até tinha assinalado com a Eronise, que eu estou muito preocupada com as possibilidades de diálogos a partir desse currículo, sabe, do que está sendo proposto. Pela questão do amadurecimento, como você colocou, Renê, essa questão que é um processo realmente, sabe? Mas é preocupante, porque, assim, eles dizem que estão produzindo, mas nós não sabemos qual o nível realmente, de fato, dessas produções, porque nós não estamos tendo acesso aos documentos, né? O nível de coerência, né, das leituras e das escritas, né? Nós não estamos tendo acesso, assim, direto, né, que eu estou falando, em termos de acompanhamento, né, da produção, realmente. Então, eu acho que nós vamos ter um desafio, e o que eu acho que o que é que eu considero? Eu acho que precisa a gente primeiro ter um encontro com os articuladores, para fazer esse estudo, esse levantamento prévio, qual a relação, o que eles nos trazem enquanto elementos. Eu acho que eles vão já pontuar essa questão, nós já estamos nessa, nós já estamos pensando em ir para esse caminho. Fazendo essa escuta, apresentando esse caderno prévio, eu acho que vocês deveriam ter um encontro com a gente antes de ter esse encontro, não sei se será possível, mas se tivesse, era melhor. A gente faria, depois desse encontro com vocês, faríamos esse levantamento prévio com os municípios, com os articuladores, apresentaríamos de modo geral. O que é que vocês acharam? Quais são os olhares que vocês acham que a gente precisaria trazer mais? Aí nós voltaríamos para a roda da Undime. Eu acho que a gente já colhendo esse olhar, eu acho que facilitaria, porque nós vamos sentir dificuldade, porque nós vamos trabalhar todas as áreas, e as áreas não são brincadeira, porque cada uma tem o seu objeto, né? Tem suas perspectivas de estudo. Era isso. A gente vai dialogando no decorrer. Ok, certo, gente. Quem mais se inscreve? Só assim, Obélia, destacar que justamente, né, a gente sabe que tem municípios que tem uma vivência, tem uma caminhada maior, realmente estão assim bastante, vamos dizer, convictos, né, daquilo que querem, e tem outros que não, né? Então nós temos aí diversas situações, mas assim o nosso trabalho não vai ser vamos dizer, de convencimento, né? Acho que as discussões teóricas elas já foram feitas, conceituais, elas já foram feitas da maneira que foi possível, né? Através das lives, dos textos que foram disponibilizados, por isso que a gente está
reforçando que vai caber ao município tomar a decisão daquilo que ele se sentir mais seguro, né, para o momento. Então, pode ter municípios que compreendam, não realmente saberes, ele dá conta muito melhor do que o trabalho por habilidades, mas a gente só dá conta de trabalhar melhor saber fazer, não é? Fazendo a relação com as habilidades. A gente não tem condição agora de pensar no saber ser, não é? Então, a gente vai se dedicar a isso. Já tem municípios que podem avançar, não é? De outra forma, indo além, né? E até atendendo a toda a proposta, mas a gente vai ter que deixar os municípios bem à vontade para aquilo que eles se sentirem mais seguro nesse contexto, né? A questão das áreas, né? Desde o início a gente também ponderou bastante, né? Porque o programa, infelizmente, ele teve uma organização diferenciada do que foi o DCRB, né? Para a produção. No programa nós não pensamos em um especialista por área, por componente curricular, apesar de a gente ter no grupo uma diversidade muito interessante, né? De especialidade, de pessoas com formação específica. Mas o programa não foi pensado para isso. Então, essa discussão ela vai ter que ficar mesmo lá no campo do município, né? Por isso os GEAs eles foram organizados por área, né? No fundamental, anos finais, que é onde a gente tem aí, não é, mais especificamente os professores que são formados pelas áreas atuandos, então eles vão se reunir por componente curricular, eles estão em área, mas esse trabalho dentro das áreas eles vão ter que fazer por componente curricular. Então, os professores de língua portuguesa vão se debruçar sobre o organizador de língua portuguesa, ou de história sobre de história, e assim sucessivamente. E a gente tem que, vamos dizer, entender essa autonomia que eles vão ter, porque são especialistas das áreas. Não é? Talvez onde a gente encontra um pouco mais de dificuldade são nos anos iniciais, né? Porque os professores não são formados por área. Né? Eles são, na sua grande maioria, pedagogos e que estão lá organizados, distribuídos por áreas, né? E vão ter que fazer esse trabalho, essa análise, né? Mas é algo que a gente vai ter que confiar. Eu até penso que vai ser, talvez, um momento onde eles vão se dedicar mais, porque eles vão estar trabalhando diretamente com aquilo que eles lidam no dia a dia. É o que eles trabalham no dia a dia, no planejamento deles. Então, acho que o envolvimento vai ser até maior. Não é algo novo, assim, totalmente novo que eles vão ter que elaborar. Eles vão estar pensando, eles vão estar problematizando em cima daquilo que eles têm mais domínio, né? Que é o trabalho com saberes, né? Com essas habilidades aí que eles já fazem no dia a dia. Mas eu não tenho dúvida, como o Cristiano pontuou, eu compartilho o Cristiano, eu estou extremamente preocupado, né? Estou extremamente preocupado também, porque a gente sabe dos desafios de se pensar isso, né? Mas é o que a gente tem para o momento e a gente vai ver, né, de que forma a gente consegue atravessar aí. Pelo menos pelo que a gente viu hoje, né, na reunião com os dirigentes e articuladores, né, eles estão conscientes desse processo, desse desafio, apesar de não terem tido contato com a orientação dos organizadores, mas a maioria já está preparado, né, sabendo que vão ter desafios novos aí para encarar. Fernanda, à vontade. Eu comungo, né, dessa questão, para mim, o X da coisa é a compreensão sobre cada elemento de fato daquilo. E assim, Roberta traz a questão da qualidade dessas produções, eu já não me preocupo tanto não, né? Eu estou no chão de um GEA, no município, a todo momento a gente está falando que esse documento, ele vai expressar esses sujeitos, nesse momento, nas condições técnicas que essa equipe tem e nas condições também que são dadas pela rede para essa construção. E que é um documento que não está acabado. Então, para os municípios que nada tinham, e no caso, como eu tenho acesso a esses textos, tem texto de tudo quanto é tipo, como vocês imaginarem. Mas a beleza deles estarem se permitindo escrever, vocês não têm noção da riqueza que está sendo esse momento. Eu já cheguei a comentar que no caderno de orientações 2, aquela atividade que pedia a 4ª coluna para trazer a especificidade do município em relação
a base, né, ao DCRB e a resolução do Conselho, teve GEA que escreveu e colocou assim: nós não conseguimos contribuir. A nossa formação não dá conta nem da gente dizer o que é que está faltando aqui. Então, assim, tem todo um reconhecimento da limitação técnica, mas tem toda uma disponibilidade para estar estudando, para estar produzindo. A gente está conseguindo vencer a etapa no município dentro desse prazo, né, com os textos, o texto sobre território, eles nem usaram aquele temático, aquele item ali. Tá lindo demais de ver, tá lindo demais de ler. Quanta coisa bacana, né? A escuta agora aos sujeitos, para a gente incorporar isso nos textos introdutórios, antes de ir para o organizador, do município como um todo, contribuição de alunos, de pais, de tudo quanto é segmento, é muita coisa bacana, e que a gente não tinha. Então, assim, ainda que a gente vá chegar no final do documento para ir para o conselho, não como ideal, não tão amarradinho como a gente gostaria, mas vai ser o que esse sujeito, nesse tempo histórico, puderam fazer, né? E se deram. E aí o processo, de agora em diante, a gente está monitorando isso, investir em formação para estar qualificando esse material, né? Esse exercício que eles estão fazendo agora do caderno 4, de estar indo no organizador curricular por componente, tem GEAs que já estão assim, quando chega no organizador, chegou no meu componente, eu sei provocar para ir mais. Então, o pessoal mesmo de história, de geografia, eles não só estão identificando o integrador lá, mas já estão mexendo naqueles que tem lá. Ou seja, a Bahia já trouxe as contribuições desse CRB e o município já está trazendo, já está indo a mais também. E quanto ao trabalho do organizador curricular, quando chegar no município, por mais que a gente tenha a organização dos GEAs, né, anos iniciais, anos finais, já foi acordado no município que o trabalho com o organizador, GEAs de linguagem, vai ser do 1º ao 9º. Porque eu preciso do olhar do especialista do componente e eu preciso do olhar da pedagogia. Então, isso já ficou acordado para o funcionamento do GEA nessa etapa de organizador, entendeu? Mas, assim, está sendo um movimento desafiador, bonito, mas vamos acreditar, agora perpassa muito pela compreensão desses elementos aí, para ser o grande X da questão. Eita, Heronise tá invocada com esse negócio do modelo vazado, viu? Ainda não consegui me convencer, não, viu, Heronise? Eu ainda acho que é importante a gente ter também esse texto para a gente conseguir visualizar, né? O que é que o saber fazer tem a mais dos saberes, o que é que o saber ser traz de diferente, né? Eu, particularmente, né, eu gosto muito dos exemplos, né? Eu acho que ajuda bastante, né? Mas entendo que tem alguns que acham, de nós que acham que não seria interessante, poderia atrapalhar, né? Mas eu particularmente acho que ajuda, desde que o exemplo esteja redondinho, né? Esteja bom. Eu não acho nem que o problema seja estar vazado ou não estar vazado. Eu acho que o maior problema é que a gente está apresentando um único. Eu acho que esse é o problema. Toda a discriminação dos elementos que tem no caderno são dos elementos de São Francisco do Conde. Repito, acho maravilhoso. Ele é todo fundamentado, assim, muito legal, mas não pode ser a gente, quer dizer, eu compreendo que não pode ser o único que a gente possa apresentar, porque São Francisco do Conde, aquele trabalho é feito em cima do trabalho da etnopesquisa constitutiva, do currículo, etnoconstitutivo de currículo, é o nome da teoria, é tanto nome que está na minha cabeça, deixa para lá. Mas é todo em cima do trabalho do professor Roberto, que é muito, muito legal, muito bem feito. Mas eles estão estudando isso desde 2018. Então, é um grupo que tem forte, que está muito fundamentado. Não é que agora não seja possível, não. Eu acho que é possível, que pode se fazer, que os GEAs, todos os municípios podem fazer, mas a minha preocupação é a gente estar apresentando apenas um modelo.
uma exemplaridade, né? É só isso a minha preocupação. A qualidade, não, de jeito nenhum. A qualidade é fantástica. Para mim, eu, se fosse fazer no meu município, seria aquele, como aquele, mas... Renê, peço licença, na verdade, a professora Jerusa, eu ia comentar exatamente isso quando a professora Jerusa falou agora. Eu acho que a gente vem, desde o início, discutindo autonomia, né? Os municípios terem escolhas, opções, etc, né? No último encontro, eu até fiz uma fala... Gente, desculpe que eu tô com a boca assim de doido, é porque eu botei um aparelho e não me acostumei ainda. Então, eu tô com aquela voz de cavalo doido, sabe? Assim, não sabe usar a boca ainda. Ó, péssimo, mas tudo bem, vamos lá. Então, o que acontece? Lá no início, nós fizemos essa fala, como é que seria se nós ofereceríamos modelos, entre aspas, e eu fui super categórico, no sentido assim, como é que a gente orientaria o município nessa escrita e tal, né? Eu acho que até eu fui perverso na fala, quando eu fiz com o professor Roberto Sidney e o professor Herbert, como é que eles, indo para o polo, orientariam, se eles fossem formadores. Eu ainda fiz essa pergunta bem diretiva. Eu sei que, eu concordo que o caderno, ele é uma exemplaridade, né? Uma busca de uma provocação, tá? Magnífica. É um exemplo. Desde o início tem se colocado São Francisco do Conde como uma possibilidade, e não iria fugir, lógico, quando apresentasse esse caderno, não iria fugir de forma nenhuma de trazer a referência de São Francisco do Conde, está corretíssimo. Mas eu penso que como nós, como o programa trouxe a ideia da defesa da autonomia, da defesa da escolha, né? Da defesa da ampla possibilidade, que nós estávamos apresentando apenas orientações, eu esperei que no caderno nós tivéssemos essa amplitude de possibilidades. E nessa amplitude de possibilidades, o município iria se ver e, se reconhecendo nessa possibilidade ampla, escreveria os seus documentos. Entendeu? Porque desde o início a gente vem falando sobre isso, né? Sobre essas amplas possibilidades. Se vai ser habilidade ou competência, se vai ser isto ou aquilo, porque, de todo modo, a gente acabou estabelecendo como a gente acredita. Quando a gente traz um caderno desse e apresenta para o município, é como se a Undime, ao apresentar esse caderno, mesmo trazendo a ideia de exemplaridade, está estabelecendo como modelo. Né? Subjetivamente fica claro isso, né? E eu não sei, por exemplo, se eu saberia orientar nesse período todo, essa discussão toda, entendeu, Renê? Eu fico assim, muito assim, eu tenho muito receio de saber como orientar a escrita. Eu estou na escrita dos organizadores do ensino médio. E eu sei a dificuldade que é escrever. E olha que eu estou num componente apenas, que é de língua inglesa, na área de linguagem. Aí eu fico pensando nesse processo, assim, na sua totalidade, sabe? Porque, para mim, o cerne da discussão do currículo está aí. A gente chegou no ponto crucial. É o organizador que dá a materialidade daquilo que a gente disse nos textos introdutórios, né? E aí é isso. Desculpe, mas eu acho que eu concordo com a Projerusa, no sentido assim, eu acho que talvez a gente pudesse ter mais outras possibilidades no caderno, entendeu? Outros caminhos. Que, tendo outros caminhos, o município se encontraria naquilo que fosse possível, né, eles fazerem. Eu vejo por aí. Ok, muito bom, Jerusa e Wagner, vocês trazerem isso, né? Eu acho que é muito importante vocês trazerem isso. Eu vou problematizar um pouco, né? Teve bastante gente que concordou aí, mas eu vou problematizar para todo mundo. A gente precisa, eu acho, compreender um pouco, né? Por mais que a gente use aí São Francisco do Conde, o programa, quando ele fez uma opção de parceria com a UFBA e com o grupo Formasse,
o programa acabou fazendo uma parceria e trazendo para dentro dele um grupo de estudos sobre currículo, que é o Formace, que tem concepções, que tem estudos realizados e tem defesas, né? Então, acho que é algo assim que a gente tem que ter bem claro. Então, nós temos, né, o professor Roberto, que é a nossa grande referência nessa discussão, né, ao convidá-lo e ao formar-se vir, né, o formar-se algumas pessoas, né, que compõem fazer esse trabalho junto, fizemos uma opção teórica para esse trabalho, uma opção teórica que a todo momento, né, tem problematizado, né, todo esse trabalho de currículo, e a gente partindo do DCRB com uma análise crítico-propositiva. A gente tem usado sempre esse termo, não o Ctrl-C, Ctrl-V do DCRB. Né? Então, quando a gente chega agora nesse organizador, nessa exemplaridade apresentada, ela não é apenas uma exemplaridade que vem mais de São Francisco do Conde. Eu acho que a gente precisa compreender que é uma exemplaridade que está casada com todos os fundamentos, conceitos que foram discutidos dentro do programa até agora. Então, ela se torna agora uma exemplaridade do programa dentro daquilo que foi discutido enquanto fundamentos, enquanto conceitos. Não é mais meramente de São Francisco do Conde, né? Então, a gente entende, chegou ao entendimento que essa exemplaridade, ela dá conta, né, de materializar toda aquela defesa que nós fizemos até agora e a crítica propositiva ao DCRB. Então, isso é algo que eu acho que a gente precisa ter bem claro. Se nós, e aí outra questão, se nós, a gente tem discutido que é uma exemplaridade que, para nós, consegue dar conta melhor, né, dessa superação do que o DCRB e a BNCC trouxe até agora, né? Com todas as dificuldades que nós tivemos no processo, mas é aquela que dá conta. Se nós estamos com dificuldade para fazer a orientação a partir de uma exemplaridade que dialoga com todos os princípios, fundamentos e conceitos que a gente trabalhou até agora, imagine a gente aprofundar mais exemplaridades daquilo que a gente não discutiu e não aprofundou. Não é? Então, eu entendo quando vocês trazem, mas para a gente trazer como exemplaridade outros modelos que não seja esse, como que nós vamos aprofundar na orientação deles se nós não nos debruçamos sobre eles? Então, é um ponto que eu trago para reflexão, né? Nós trouxemos, né, Herbert e o professor Roberto trouxeram outras exemplaridades, o professor Herbert trouxe na live, né, de outros estados, de forma, lógico, que breve, né? Mas a gente vê que essas exemplaridades, elas não se aproximam dessa que nós estamos trabalhando. No próprio documento, né, foi colocado lá exemplaridades de Alagoas, também que são exemplaridades que acabam estando bastante alinhadas, né, com o que a própria BNCC traz, né? Então, assim, a opção que nós fizemos é uma opção casada com aquilo que a gente vem discutindo quanto princípios, conceitos e fundamentos, né? Em nenhum momento nós estamos dizendo que o município não pode adotar outro caminho. Em nenhum momento, né? Eu disse isso até no encontro, não lembro mais em qual foi, não é? Que pode ser que tenha, e eu estou esperançoso para que aconteça, de município que traga, não, a gente acha melhor trabalhar nessa perspectiva aqui, que não é nem o DCRB e nem essa exemplaridade que vocês estão trazendo. A gente acha que esse caminho aqui, ele supera ainda mais o que vocês trouxeram enquanto discussão no programa, né? Então, pode ser que isso aconteça, né? E a gente tem aí, né, algo que supere o que a gente pensou até agora como exemplaridade.
Como pode ter município que diga, não, a gente quer ficar na competência e habilidade também, como DCRB. Ok, vai ser uma opção do município, gente. Agora, a gente trazer isso para dentro do caderno, eu acho que é um pouco arriscado com aquilo que a gente discutiu. Aí vão ser as nossas conversas com os municípios. A gente vai ter que respeitar, né, que o município faça aquilo que ele se sentir seguro. Não vai adiantar ter um município lá que não conseguiu entender toda essa... Participou de toda a formação. Participou. Mas não conseguiram avançar nesse momento agora. E eles decidam, não, a gente acha que mais seguro para a gente agora é continuar aqui com as competências e habilidade. Quem é que vai dizer que não? Então, a gente não está negando isso de forma nenhuma para os municípios, né? Então, acho que foi muito bom, Wagner, não dê na tua cara, não. Essa questão que vocês trouxeram, para que a gente compreenda que a autonomia não está sendo ferida. Ela não está sendo ferida de forma nenhuma. A exemplaridade que a gente está trazendo, ela está casada com os conceitos, princípios e fundamentos que a gente trabalhou até agora, não é? Mas o município ele vai ter essa autonomia, e aí agora vai entrar o nosso papel, né, dessa condução lá no miudinho, na conversa individual, das dificuldades que vão aparecer, para que o município faça aquilo que ele se sentir seguro, né? Porque a gente tem que ter clareza, a gente não teve tempo para muito aprofundamento. Tem municípios que avançaram mais, tem outros que avançaram menos, tem municípios que já tinham uma caminhada, né, que já vinham, né? Então, vão surgir diversos cenários aí, nesse processo. Então, assim, quando eu digo que foi bom, Wagner e Jerusa, vocês trazerem, porque isso eu acho que clareia mais para a gente, né? É uma oportunidade para a gente clarear mais. Não é para a gente ficar preso a essa exemplaridade. Essa exemplaridade, ela representa aquilo que a gente trouxe até agora no programa, mas a gente vai ter que respeitar essas opções que o município vai fazer e até, em determinados momentos, ajudar nessa orientação de escolhas aí dentro dessa possibilidade. Não sei se conseguir, assim, clarear um pouco mais, né, isso, essa discussão, mas eu acho que poderia abrir aí até para outras pessoas se pronunciar também, se não ficou muito claro, tá certo? Mas fiquem à vontade aí. É por isso mesmo. É por isso Obrigada, porque você, assim, clareou mesmo, deu, assim, argumento para a gente trabalhar em cima do caderno dos organizadores com os municípios, dando a nossa orientação, o que é que o programa fez, clareando isso, foi excelente fazer isso, mas sem tirar a possibilidade de outras opções deles, né? Então, assim, e aí a gente segurar a peteca, se eles precisarem de ajuda com outras opções, a gente vê como é que ajuda. Mas eu acho, assim, pertinente e relevante a sua colocação. Foi assim, para mim, ficou claríssimo. Também, eu concordo, Renê. Eu acho até que você pode se arrepiar agora, assim, porque você chegou junto, sabe? Sabe quando você está dando uma aula que o aluno entende, eu chego a me arrepio? Então, pode se arrepiar, Renê, porque chegou lá, viu? Mas é isso, gente, porque, por exemplo, né, a exemplaridade nossa, pode ter município que siga aquele quadro todo, pode ser município que o saber ser, a gente não consegue avançar, nós vamos tirar essa coluna, não vamos trabalhar com o saber ser. Eu acho que o que Robélia, meu Deus, quem foi mais agora, que trouxe no início, né? A importância de compreender os conceitos, né? Eu acho que a gente vai ter que trabalhar bem esses conceitos, né? A live também vai ser boa para isso, para que eles entendam. Entendendo o conceito, eles vão avaliar se eles têm condição de, nesse tempo, produzir dentro daquilo que pede ou não, ou se eles vão fazer opção, nós vamos trabalhar só com isso, nós vamos trabalhar com mais isso. Eu acho que, assim, eu particularmente, o professor Roberto fala para a gente não dar menos a quem tem menos, né? Estou procurando tomar muito cuidado com isso. Mas, para mim, só o fato do município conseguir entender, dentro desse processo, que a habilidade, ela não dá conta de trabalhar o conhecimento, de trabalhar os saberes, para mim isso já é um ganho fantástico.
Só para o município entender isso, né? Que quando tem lá no DCRB, na BNCC, competência e habilidade, né? Então, eu acho que ficou bem claro para a gente nesse processo que até no trabalho com competência, a habilidade não dá conta, né? Precisa trabalhar outros elementos, né? E mesmo nesse trabalho, competência e habilidade não dá conta da riqueza de trabalho com conhecimentos e com saberes. Eu acho que se o município entender só isso, e para mim, se chegar um município e falar assim, olha, tudo bem, objeto do conhecimento que está lá no DCRB, a gente saber, unidade temática a gente também transpõe, e habilidades a gente saber fazer. E ele entender que saberes é maior que habilidade, para mim isso já é um ganho. Já é um gancho importante para a gente continuar esse trabalho e aprofundar e superar esse trabalho por habilidade, né? Porque uma outra coisa que hoje eu falei na reunião à tarde, que a gente não pode perder de vista, que esse trabalho nosso, e Herbert tem tentado puxar, né, a discussão muitas vezes para isso, ele tem como base a garantia da aprendizagem. Então, a gente está vendo que, historicamente, esse trabalho focado no conteúdo, né, esse trabalho conteudista, esse trabalho focado, como está vindo também em competência e habilidade, ele não está dando conta de melhorar a qualidade da educação. E não é melhorar a qualidade da educação para melhorar índice, não. É melhorar a qualidade da educação para a educação servir também como instrumento de inclusão social e de melhoria dessa sociedade que está aí, sobretudo na questão dos valores. Então, não tem dado conta, né? E o trabalho por competência e habilidade também não dá conta da gente melhorar isso. Então, esse trabalho nosso, toda essa riqueza de discussão que a gente conseguiu fazer no programa, trazer para o programa, né, da valorização das especificidades locais, da cultura, dos valores, esse conceito de saberes, isso já marca um novo momento para que a gente possa efetivamente caminhar, né, para a melhoria da qualidade da educação e da garantia da aprendizagem. Então, esses elementos pequenos, essas coisas pequenas, que se a gente conseguir, né, que os municípios compreendam, mesmo que a gente entendeu, mas não está sabendo como faz, mas a gente entende que saberes é melhor que habilidade. Isso, para mim, pessoalmente, já é um ganho, já é uma contribuição que a gente deixa fantástica. O que eu estou mais preocupado agora é como a gente dá continuidade a esse aprofundamento, porque agora a gente assumiu essa responsabilidade. Provocamos os municípios, eles estão entendendo, mas eles precisam de ajuda. E se nós precisamos, imaginem eles, né? E aí agora um DIME, né? E aí é bom, o nosso presidente hoje, acho que não pôde estar aqui, eu tinha convidado ele também, mas a Undime ela vai precisar fazer uma discussão muito séria sobre o que ela causou no Estado com esse programa e sobre a responsabilidade que ela tem agora, né, de estar garantindo a continuidade dessa discussão junto aos municípios, porque abandonar os municípios depois desse movimento vai ser de uma irresponsabilidade enorme. René, você me permite? Permite. Um pitaco aí no meio dessa provocação. Essa última que você fez, eu vou partir dela aí, né? O desafio agora vai ser justamente da formação continuada. A gente provocou esse rebuliço todo aí nas redes. Para dar continuidade, para dar como eu poderia dizer, para dar sustentação, né, ao que a gente provocou agora, é fundamental trazer a formação continuada. A poeira estava assentada, a Undime veio, bateu a mão em cima do tapete, a poeira está em suspensão. Essa poeira ela vai se reacomodar, ela só não pode se reacomodar da mesma forma. Então, esse movimento próximo agora vai ser justamente um desafio maior para os municípios. E aí a Undime só não vai dar conta. Aí a UPB vai ter que entrar firme enquanto parceira, porque vai mexer na estrutura dos municípios. Vai ser necessário trazer um programa de formação continuada, porque a gente agora tem um novo referencial de currículo. Nós transversalizamos aí, da BNCC até os municípios, passando pelo DCRB. Então, a gente mexeu na estrutura, que nós aqui estávamos formados, a gente teve que se refazer enquanto formador. Imagine os nossos colegas professores lá dos municípios. Então, assim, os desafios têm sido grandes. Nós temos tido, assim, ganhos incríveis. Professores que fazem relatos muito interessantes, que provocou neles essa vontade de voltar a estudar,
mas isso aí vai precisar ser alimentado. Então, o desafio agora para manter esse documento de currículo sendo monitorado, acompanhado, reavaliado, naquilo que for necessário, reescrito ao longo do tempo, como é feito hoje com o PME, vai ser fundamental. E aí, sim, a força da Undime, ela não sei de onde ela vai tirar, né? Porque ela já tem carregado muita coisa de responsabilidade. Mas vai ser necessário agora. O próximo passo vai ser a formação continuada para os professores, né? A formação de técnicos, o IAT está fazendo, mas é necessário um estreitamento de diálogo da Undime com o IAT, para que esses dois elementos eles se encaixem dentro dessa engrenagem que é o Sistema Estadual de Educação. No meu polo sempre aparece, todos os dias que tem informação do IAD também, aparece a discussão do currículo. Às vezes até como justificativa, não deu para fazer sua atividade hoje porque a gente estava dedicado na atividade da Undime. Beleza, gente, vamos discutir. Vamos agora tentar juntar as coisas. Observe que o que vocês estão fazendo está alimentando toda a discussão do currículo. Todas as atividades que a gente está fazendo aqui nessa formação do IAD, todas essas informações que vocês estão produzindo aqui, está subsidiando a produção do currículo. Observe que então, são coisas descoladas, são coisas que caminham em paralelo e, se a gente observar, elas transversalizam. Então, como é que a gente vai garantir isso para o próximo ano, já que é ano de transição de gestão, e a gente não sabe como vai ser o próximo ano, quais serão as condicionalidades do próximo ano. Então, são desafios N que estão postos aí para um time. Bom, gente, depois de começar a noite com 01, 02, 03, ver um cavalo falando, eu não aguento. Vocês me fizeram uma semana inteira. Tive que fechar a câmera porque eu não aguentei. Gente, vocês não assistem desenho animado? Mas assim, pegando a questão da fala, por isso que eu acho necessário, Renê, particularmente, eu vou fazer uma escuta na apresentação desse caderno, para eu verificar, tipo assim, os caminhos, já fazer uma prévia, né, de caminhos que os municípios podem estar tentando seguir, para ver de que forma a gente pode ajudar para estabelecer esse diálogo entre esses conceitos, né, para ver se a gente consegue ter esse olhar mais assertivo mesmo, de apoio, né, a esses municípios, né. Eu acho que eu vou optar por essa escuta nesses encontros, para observar esses caminhos, viu? Estou sem muita condição ainda de falar, porque eu ainda estou dando risada, viu? Exato, Roberto. Eu acho que a gente vai precisar trocar mais experiências entre a equipe, não é? Nós vamos precisar estar mais perto nessa escuta, nessa orientação, e aí a gente ir trocando mais ainda experiências, né? A gente tem feito bastante isso, mas o grupo agora dos formadores específicos não pode mais nem estar fechado. A gente tem que ir dialogando mesmo, socializando, e quando precisar a gente se reunir, né? Se reunir para a gente vendo. O Ângelo traz a questão aí, Ângelo, importante. Eu fico aqui, para vocês eu falo abertamente, está gravado mesmo, alguém vai ver lá no futuro, não tem problema. Mas, assim, imagine que nós estamos fazendo esse trabalho com menos de 155 mil reais. Imagine se a SEC nos ouvisse com os mais de 10 milhões que ela está lá para fazer a formação do ProBNCC. Mas, gente, eu confesso para vocês, tem sido muito difícil. Muito difícil, muito difícil. A Ironise, que me acompanha e me acalma aí nessa labuta, que se fosse por mim, eu já tinha deixado esse diálogo com a SEC, porque é muito difícil. E nós fizemos uma nova tentativa, agora, porque a formação do ProBNCC, ela tá planejada para ser presencial, né? 12 pessoas por município, 32 horas, né? 2 encontros de 16 horas, e depois mais uma carga horária à distância, e essas pessoas irem replicar isso lá, né? E focada na formação. Ó, Wagner tá gravando, viu? O chat fica gravado também, toma cuidado, viu? E a formação, ela é focada na elaboração dos PPPs, né? Dos PPP, né? E a gente ponderou, né, a questão de que
não teria... Quer dizer, eles sinalizaram para a gente a possibilidade de fazer virtual. A gente até se espantou, depois desse movimento todo que todos nós fizemos. Não é? E até a gente se animou por umas horas. Não é? Que novidade foi essa da SEC? Querendo, inclusive, nos ouvir. Mas depois veio o balde de água fria. Né? Eles delegaram a FGV pensar nessa formação à distância. Eles não estão levando em consideração tudo que nós estamos fazendo. Agora, imagine como é que eles vão fazer formação com os municípios sem levar em consideração o que nós estamos fazendo. É uma loucura, é uma insanidade, né, fazer isso. Mas, como eu ainda estou nessa missão, representando a Undime no PROABNCC, eu vou tensionar até onde for possível. Estou tentando aqui pensar as estratégias, né, para tentar ver se a gente consegue sensibilizar a SEC, porque esse recurso do PROABNCC também ele tem que ser investido até junho do ano que vem, porque já era para ter sido o ano passado. Então, o prazo final é junho do ano que vem. E eles agora querem fazer a distância dentro daquilo que foi pensado com a FGV, sem levar em consideração o programa. E a maior parte desse recurso, dos 10 milhões, ela está planejada para ser gasto com logística. Isso que me dói mais. Né? Olha o sacrifício que nós estamos fazendo aqui, trabalhando 6 meses para receber 3 bolsas de R$ 1.300 cada uma. Né? Trabalhando além, o dobro, né? Já não seria justo 1.300 por 3 meses. Imagine 3.900 por 6 meses. Não é? E a maior parte desse recurso vai ser gasto com logística, não é nem com pagamento de pessoas para poder trabalhar dentro do programa. É isso que mais me angustia e me deixa chateado. Isso, para mim, é incompetência. Que fique registrado e gravado. Para mim, é incompetência de gestão com recurso público. Não tem outra palavra. É incompetência, né? Mas vamos continuar fazendo essa tentativa. E a outra linha é a gente tentar sensibilizar o Itaú, para que, quem sabe, o Itaú também não fique com a gente numa parceria, né? Dentro de uma nova proposta. É lógico que a gente pensando numa estrutura melhor, né, de trabalho, para todos. Então, a gente vai tentar trabalhar nessas duas frentes. A SEC, ela precisaria se sensibilizar. Eu não fico feliz em ver a SEC fora dessa ação. Não fico. Isso não é bom para o estado da Bahia. Não é bom de jeito nenhum. Né? E já disse isso várias vezes para a própria secretaria, já disse isso para Jerônimo também. Né? Mas nós dependemos dele. Agora, a gente não pode também ficar nessa dependência. Né? A gente tem que construir os nossos caminhos também. É o que o Fernando está dizendo. A SEC foi a primeira convidada, né, a estar com a gente nessa parceria. Então, eles não estão porque não entenderam a importância. E mesmo entendendo a importância, eles ainda não sabem reconhecer, né, porque eles sabem que a ação agora ganhou corpo. Né? Mas é isso, né? Vamos continuar nesse esforço aí. Wagner, não estou me despedindo vocês, não, né? Pelo contrário, nós trouxemos aqui para vocês trabalharem mais uma semana de graça para a gente, porque pelo cronograma passado, vocês estariam dispensados dia 17/9. A gente está pedindo vocês ficarem mais uma semana, 24/9, né? Então, que a gente sabe, né? O compromisso foi feito. Se a gente tivesse como garantir uma nova bolsa, seria excelente vocês continuarem com a gente até o final, mas a gente também não pode estar explorando, né, a boa vontade que vocês têm tido até agora. A gente precisa reconhecer e parabenizar isso. Faz um aditivo como Itaú. Não tem possibilidade também, não. Já tentamos esse diálogo com eles. Apesar que semana que vem eu vou estar com eles, né? Vou fazer aí mais uma tentativa, mas assim, já foi. A primeira sinalização foi que não teria possível, não. Renê, não é por nós, não, formadores. Não estou falando por nós, não, sabe? Falando como programa mesmo. Sim. Eu fiz uma pesquisa, até compartilhei com o Robélia, para ouvir, não foi, Robélia? Falei com o Heron também. Falei com você também dessa possibilidade. Eu fiz uma espécie de Google Forms, fazendo um levantamento prévio de algumas informações com relação a essa etapa 2, né? E eu sabia que você ia me cobrar para saber se o povo já tinha escrito o texto da etapa 2, eu me antecipei, né? Eu fiz um Google Forms para fazer uma pesquisa e ouvi-los. E segunda-feira passada, eu fiz essa reunião de avaliação de percurso.
não tinha uma pauta específica do ponto de vista conceitual, foi de avaliação mesmo de percurso, perceber as questões dele, ouvi-los, né? Fazer uma escuta do processo. E, por incrível que pareça, os números me mostram claramente que eles, assim, não fizeram a primeira etapa ainda. Eu tenho 50 e poucos por cento de município que fizeram a etapa 1, 40 e poucos por cento de município que não. E quando vai para a segunda etapa, quase 70% ainda não escreveu a etapa 2. Aí fica assim muito pensativo sobre a escrita do 3, da etapa 3, que são os organizadores, porque efetivamente os organizadores, eles materializam o que foi dito nos textos introdutórios, na filosofia, na crença conceitual, na crença, né, da diretriz que foi colocada lá nos textos introdutórios. E aí eu fico muito pensativo sobre a questão da escrita desses organizadores, porque vão fazer de forma muito rápida, será, para fechar um ciclo de um programa, ou não vão fazer, entendeu? E como vai ser o pós, sem o acompanhamento? Porque vocês, por mais que vocês tenham boa vontade de fazer um monitoramento, mas vocês não vão ter como fazer esse acompanhamento no miudinho, entendeu? É mais levantamento de dados mesmo que vocês vão fazer, né? Se já conseguiu fechar, como é que tá, né? E tal. Podem até continuar fazendo algumas lives formativas, gerais, eu acho que vocês podem continuar, mas o miudinho, o estar próximo, o visualizar, vocês não vão ter pernas para fazer isso, entendeu? E é nesse sentido que eu estou colocando. Eu acho que cabe também, como parceiro, o Itaú é um parceiro, cabe eles refletir com eles o resultado, entendeu? Desse processo, e que não é fácil a escrita de um documento assim, 3, 4 meses, entendeu? Por mais que estiquemos aí para 6 meses, eu estou desde o ano passado, em agosto do ano passado, quando a Undine me indicou para o processo do ensino médio na SEC, e nós ainda estamos na escrita. Essa semana eu estou escrevendo um componente curricular lá de língua inglesa, entendeu? Para aprofundamento. Então, assim, agora, um ano depois, observe, um ano depois, o documento nem foi para consulta pública ainda vai começar agora a escuta dos estudantes do ensino médio. Então, eu acho que é nesse sentido aí, sabe? É nesse sentido aí, de também sensibilizar o parceiro, né? Mas é isso, eu entendi o motivo da reunião, é para demitir a gente de forma muito amigável. Eu estou brincando, gente. Eu sei, Wagner. É assim, Wagner, todas essas questões a gente tem pensado, tem ponderado, tem buscado alternativa. Eu vou ter reunião a semana que vem só com a Fundação Itaú, especificamente, para apresentar, né, esse balanço. Por isso eu preciso muito, muito, né, desse esforço de vocês, porque quanto mais a gente apresentar os dados reais, mais a gente consegue, né, mostrar esse retrato do que está acontecendo, né, e vou dar minhas últimas cartadas, né, com eles, né, e escutar, ver o que eles têm a dizer, né, como eles são, como você disse, parceiros, né, vamos ver até onde vai essa parceria com os resultados do programa, tá certo? Mas eu não quero, vamos dizer, criar expectativas, não, vamos trabalhar com concreto, né, o que vinha a mais será lucro, né, mas é isso aí. Fernanda, fica à vontade para a gente ir finalizando. Quando o Wagner traz esse ponto, né, da questão das etapas que estão ainda em andamento para ir para o organizador, aí eu acho que nesse momento que a gente for ter do Caderno 5 com os articuladores, a necessidade da gente estar pontuando, né, a importância de se concluir os textos introdutórios para ir para o organizador, porque é um risco de fato. Lá no município mesmo, a gente falou assim, ó, mesmo que Tânia faça no território 21, o encontro ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta da semana que vem, a gente não vai para a ação do Mão na Massa sem uma leitura do que foi construído o texto introdutório por todo o coletivo, para não se perder nada no organizador, né? E isso foi uma dificuldade grande que a gente teve no DCRB, porque os redatores partiram para o trabalho com o componente e a equipe da SEC escreveu os textos introdutórios. Esse exercício que eles estão fazendo de ir no organizador buscar o tema integrador, eles estão vendo, poxa, olha isso aqui, saúde na escola, como hoje me ligou.
Isso aqui dava para ser trabalhado dentro de geografia nisso. Aí eu fui explicar para ele que muitos dos redatores, eles não tiveram acesso aos textos introdutórios no momento de escrever. E por isso essas lacunas, e a importância deles estarem fazendo esse movimento e perceber o quanto de lacuna tem, inclusive dos temas integradores no organizador do CRB, e o quanto a gente pode estar trazendo isso para a experiência com o município. Então, acho que é algo que a gente precisa bater bastante na formação com os articuladores dos municípios, da importância de ter essa visão do todo dos textos introdutórios, compreender tudo que tem ali, porque senão a gente não vai conseguir transpor para o organizador. E é um risco, de fato, para quem não concluiu ainda, querer meter a mão na massa, que é bem próprio de quem está lá, né, trabalhando com o componente, e direto para lá. É isso, Fernanda, é importante aí, né, até coloquei no chat, então, já até orientar os municípios, quando finalizou a etapa 2, faça um momento com todos os professores, né, usando o Meeting mesmo, a maioria das redes não passa de 250 professores, mas se passar pode usar o Zoom, né, tem outros recursos que pode utilizar para fazer essa reunião, apresentar e socializar, né, disponibilizar esses textos, né. Então, tem esses caminhos que a gente pode ir seguindo para tentar potencializar o trabalho. Mas é isso, mais alguém tem alguma dúvida, alguma questão que gostaria de pontuar, de colocar? Tudo tranquilo, já está todo mundo de aviso prévio, né, Wagner? Todo mundo de aviso prévio já. 30 dias antes, tá vendo? A gente seguiu direitinho a lei trabalhista. Eu vou agora delatar o nome do cavalo de Wagner. Qual é o nome? Pé de pano do Pica-Pau. É, exatamente. Eu me sinto aquele cavalinho mesmo. Não, e o pior é que é como se fosse dentadura com dentadura e aparelho ao mesmo tempo. Fique tranquilo que quando você for para o provisório, piora. Eu estou nessa etapa agora e não consigo falar. Eu tive que tirar o aparelho para participar da reunião. Ave Maria, péssimo. O cavalo é assim, eu acho que eu desenvolvi algum ATM, porque tá fazendo uns barulhinhos. Vamos lá, então, pessoal. Tem gente que está participando de outra reunião aí, mas é bom demais estar com vocês, viu? Nós teremos aí ainda 3 reuniões com os dirigentes, né, os articuladores. Amanhã teremos aí com os núcleos do 7 ao 14. Eu até pensei em abrir, assim, para que, por exemplo, quem não participou da reunião hoje pudesse participar de uma dessas outras reuniões. Mas é uma coisa até para avaliar. Isso é possível? Não tem problema nenhum. Mas, como as reuniões estão sendo gravadas, a gente pode disponibilizar o link da reunião para aqueles que não assistiram, porque como até a gente prepara para essa reunião uma síntese de como está o trabalho nesses núcleos, né, participar talvez de outro núcleo possa não ser interessante, mas eu deixo essa possibilidade aberta, tá certo? Tanto se quiser disponibilizar o link para quem não pôde participar, como poder participar, né, de outra reunião. Quem não pôde participar hoje, quem não puder amanhã, semana que vem a gente vai ter terça e quarta, ou a gente disponibiliza o link. Mas é importante a gente reforçar aí, né, para que os municípios participem. Então, muitas vezes, o articulador não pode, a reunião é com o articulador? Mas pode, coloque um representante, outro membro da comissão. É importante ter alguém que participe e depois disponibilize o link de forma tranquila, tá certo? Então, agradecer imensamente aí a vocês, né, e a gente vai dialogando. Quem sabe segunda-feira dê certo a oficina, aí segunda-feira a gente está de volta aí, tá certo? O cronograma eu vou reorganizar ele aqui no arquivo, e aí sinalizo para vocês para poder a gente divulgar para os municípios, tá certo? Então, um grande abraço aí, boa noite, gente. E valeu mais uma vez aí pelas compreensões. Boa noite, meu povo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Agora eu vou fazer a reunião. Boa noite. Olá, pé de pano. Pé de pano.